Quando ele diz assim: é inegável que há exemplos de pessoas que vivem nas ruas usando drogas, pois, na maioria das vezes, todo mundo acompanhou até aí? Eu não preciso dizer aquelas que, risquem, aquelas que. Vamos só deixar, não tiveram, acrescentem o apoio da. Não tiveram o apoio da família. Ponto. Risquem do seu lado. Do seu lado é coloquial. Ninguém usa essa expressão na redação. Tá? É coloquial. Pessoal, eu vou repetir o parágrafo na íntegra. Muitas vezes, a carga horária de trabalho ou a insensatez das pessoas acaba atrapalhando esse convívio e esse diálogo. É inegável que há exemplos de pessoas que vivem nas ruas usando drogas, pois, na maioria das vezes, não tiveram o apoio da família. Entenderam como ficou melhor? Olha, quando a gente escreve muitas palavras, não é obrigado você compreender que escrever muitas palavras tem sentido, às vezes atrapalha. Vocês percebem que este parágrafo eu tive que tirar mais palavras do que o primeiro, e o tema era o mesmo, tá certo? O importante é escrever ideias curtas, com sentido completo, e usar as palavras completas. Tá? Terceiro parágrafo. Continua o mesmo tema. Aqui é a conclusão, terceiro parágrafo. Não sei se vocês observaram que eu dei no primeiro parágrafo o exemplo de introdução, o segundo de desenvolvimento e o terceiro de conclusão. O aluno colocou, com isso, está faltando a vírgula, porque aí é um conector e está introduzindo o parágrafo conclusivo. Com isso, os empresários, pessoal, todas as vezes que vocês usarem juntamente com, vocês vão colocar entre vírgulas todas as vezes. E o verbo, depois que a vírgula fechar, vai concordar com o primeiro sujeito, tá? Com isso, vírgula, os empresários, vírgula. Essa vírgula dos empresários, coloque a setinha, está abrindo, juntamente com o governo federal, vírgula, coloque a setinha fechando. Esse juntamente com o governo federal é uma ideia intercalada. Eu posso fingir que tiro e não vai causar prejuízo ao texto. Vamos consertar outra coisinha. Governo federal com letra maiúscula, o G e o F, tá? Com isso, vírgula, os empresários, vírgula, para abrir a ideia intercalada. Juntamente com o governo federal maiúsculo, vírgula, a setinha para fechar a ideia intercalada. Poderiam, está correto? Está, porque está concordando com quem ficou fora, que foram os empresários, poderiam juntar forças, está faltando o R em juntar. Vocês compreenderam? Se eu tivesse, vamos treinar, se eu tivesse empresário colocado no singular, se eu tivesse dito, com isso, o empresário, juntamente com o governo federal, seria poderia, que concorda com quem ficou fora. Entenderam? Então, vai lá. Oi. Teria que especificar, com certeza. Esse aluno discutiu que muita gente trabalha muito e não tem tempo de conversar com os filhos, dialogar, interagir. Aí ele culpa o governo federal e os empresários. Que os empresários precisam de resultados, ele disse isso no desenvolvimento. Aí requer do funcionário muitas horas. E o governo federal é porque não sancionam uma lei que faça o trabalhador ter mais tempo para a família. Por isso que ele na conclusão botou eles dois, tá? Aí ele diz isso.
A pergunta dele é importante. Se ele tivesse dito no singular, o empresário, ele teria que especificar? Teria. Vamos supor que ele dissesse, o empresário do ramo de tecnologia, certo? Especificando quem era ele. Vamos lá. Poderiam juntar, está faltando o R, senão fica junta. E aí é juntar forças para amenizar esses fatos. Coloco o S no esses. Vocês estão vendo que fatos está no plural. Esses fatos, vírgula. Essa vírgula é obrigatória sempre que vocês usarem um verbo no gerúndio. Ele diz incentivando, então tem uma vírgula antes, porque o verbo está no gerúndio. Incentivando o convívio e a harmonia. Coloque o A. Houve quebra do paralelismo sintático. Ele botou o O, mas esqueceu o segundo artigo. Depois de harmonia, puxa uma seta para fora e acrescente esse raciocínio. Diga, entre membros da família. Depois de harmonia, você puxa uma seta para fora e acrescenta entre membros da família. Pronto? Estão vendo que o próprio parágrafo tem uma vírgula antes de diminuindo, porque o verbo está no gerúndio, essa vírgula é obrigatória. Diminuindo, acrescentem assim, o assim fica entre vírgulas, que é um adjunto adverbial de modo. Diminuindo assim, entre vírgulas, o assim. A carga de trabalho... Puxe uma seta para fora. Diga, obrigatória na lei. A carga de trabalho, puxa a seta para fora e acrescenta, obrigatória na lei. E organizando o evento entre familiares e não famílias. Entre familiares. Ponto. Risque as duas outras linhas. Houve excesso de linguagem. Termina em familiares. Ponto. Você passa um traço riscando até o fim deste parágrafo. Vamos repetir a correção. Com isso, vírgula, os empresários, vírgula, juntamente com o governo federal, com letra maiúscula, vírgula, poderiam juntar com R forças para amenizar esses fatos, vírgula, incentivando o convívio e a harmonia entre membros da família, diminuindo assim a carga de trabalho e organizando o evento entre familiares. Bastava isso, o parágrafo estava excelente, estaria bom. Vamos para o quarto parágrafo. O quarto parágrafo foi sobre aquele assunto que eu falei para vocês, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu passei um tema e disse para vocês que, na minha opinião, é o tema mais importante para o Enem deste ano, porque os brasileiros de todos os séculos, inclusive o atual, faziam as crianças trabalhar. As crianças apanhavam muito, a criança e adolescente. Inclusive havia castigos medíocres. Quando a criança tirava nota baixa na escola, por exemplo, dava uma resposta ao pai, batia a porta. Além da palmatória, tinha castigos cruéis físicos, como o pai que colocava caroços de milho num canto de parede e mandava a criança ficar ajoelhada ali nos caroços de milho. Isso foi muito comum no Brasil afora, inclusive isso durante o século passado, o século 20. Então, assim, sem contar que crianças às vezes eram lesadas de alguns órgãos, os pais batiam com cinto e a fivela alcançava essa região renal. Muitas crianças apanhavam e tinham problemas até morais, que os pais chamavam de burros,
criança burra não aprende. Outras diziam que não era importante estudar, elas tinham que cortar coco, como até hoje existem em cidades interioranas da Bahia, serem boias frias, como ainda existe em cidades do interior de São Paulo. Então o estatuto é importantíssimo, foi criado em 1990, no dia 9 de julho. E o que comporta o estatuto? O estatuto é uma espécie de lei protetiva para assegurar que as crianças e os adolescentes sejam respeitados, sejam amados, tenham oportunidade de estudar e seja visto como qualquer ser humano. Quando o estatuto foi criado aqui no Brasil em 1990, países como a Inglaterra, a Holanda e a própria Alemanha tiveram acesso à lei brasileira e eles fizeram adaptação de alguns artigos nossos para lá, para os países deles. Para vocês terem uma noção, o Brasil foi o primeiro país do mundo a criar um estatuto para a criança e o adolescente. E neste ano, dia 9 de julho, no mês passado, esse estatuto completou 25 anos. Todas as vezes que ele aniversaria em datas múltiplos de 5 anos, 10 anos e tal, ele cai em um vestibular no Brasil. Com 10 anos de existência, o estatuto caiu na Universidade Federal do Ceará. Para vocês terem uma noção. E por que ela é importante? Esse tema é importante nesse ano. Porque quando o estatuto está completando 25 anos, vocês podem perceber que é um período em que a política e a sociedade como um todo tem falado muito em maioridade penal. Certo? Então, são dois assuntos que se completam. E é relevante também citar que o estatuto ainda não é cumprido na sua forma integral. Existem muitos artigos que não saíram do papel. Existem centenas de crianças que trabalham e não estudam, que vivem à mercê de toda sorte. Crianças que moram na rua, que não têm acesso à saúde, não têm acesso a lazer, à educação, aquilo que o estatuto apregoa. E eu gostaria que vocês escrevessem Estatuto da Criança e do Adolescente sempre com letra maiúscula. Aí você coloca entre parênteses a sigla, que é ECA, E-C-A. E se você precisar no 3º ou 4º parágrafo repetir esse nome, não precisa mais dizer a sigla, dizer o significado, basta a sigla, basta dizer o ECA, tá? E a última informação sobre isso, professora, se eu já tiver usado o ECA 2 vezes, 3 vezes, eu posso dizer só o estatuto? Pode, com letra maiúscula, tá certo? Então esse tema, eu tinha pedido que vocês fizessem, eu tirei um dos parágrafos do desenvolvimento. O aluno colocou assim: partindo do pressuposto de que algumas pessoas, vamos botar de que e não que, partindo do pressuposto de que algumas pessoas não respeitam as leis em geral. Vamos riscar isso a partir de uma lei federal? Podem riscar, que não tem nenhum sentido e não fará falta. No lugar de a partir de uma lei federal, nós vamos colocar só o artigo O. Partindo do pressuposto de que algumas pessoas não respeitam as leis, o governo federal tira essa vírgula depois de lei federal. Antes do governo tem essa vírgula também não. O governo federal criou o CONANDA, coloque o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos, com D maiúsculo, das crianças com C maiúsculo e dos adolescentes com A maiúsculo. Vamos corrigir que aí tem só uma parte em maiúsculo. Aí ele diz, Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que tem como função principal fiscalizar o cumprimento do estatuto. Aí está corretíssimo, estatuto com letra maiúscula, que é o documento.
Portanto, assim como o estatuto, coloque o ó, tenta fazer que a lei seja cumprida. Pessoal, o verbo fazer, ele é um verbo transitivo direto. Não usem seguido da preposição, como quando a gente fala. A gente assim, fazer com que. Por mais estranho que possa parecer, você diga fazer que e não com que. Tá? Então, ele diz assim, fazendo denúncias para que o ECA comece a impactar, vírgula, não somente na teoria. Vocês entenderam que essa vírgula, depois de impactar, ela está abrindo o que a vírgula de teoria está fechando? Tá? Então, aí é uma ideia intercalada. Mas também na prática e proporcione. Por que é presente do indicativo? Proporcione. Porque os verbos anteriores estão no presente. Comece, tá? Então, proporcione aos jovens uma vida digna. Então, vamos repetir o parágrafo corrigido. Partindo do pressuposto de que algumas pessoas não respeitam as leis, o governo federal criou o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que tem como função principal fiscalizar, está faltando o S em fiscalizar, coloque o S, fiscalizar o cumprimento do estatuto. Portanto, assim como o estatuto tenta fazer que a lei seja cumprida, a sociedade precisa ajudar, fazendo denúncias para que o ECA comece a impactar, não somente na teoria, mas também na prática e proporcione aos jovens uma vida digna, tá? Então é necessário que você compreenda que os ajustes podem ser feitos no sentido de melhorar. Uma pergunta que me foi feita foi: qual a diferença do pois, que é precedido da vírgula, e o pois entre vírgulas? O pois que é precedido da vírgula, ou seja, ele tem obrigatoriedade sempre, sempre, sempre. Não tem exceção no nosso idioma. Tem uma vírgula antes do pois. Agora, na frente dele, ele é um conector explicativo. Agora, na frente dele, são duas situações para ter a vírgula. A primeira, se ele for conclusivo, se eu digo é necessário pois. Segunda situação, se ele vier intercalado. Se ao lado do pois vier uma ideia intercalada, aí vai ter uma vírgula na frente dele, mas não é por causa dele. É porque ela vai abrir o que outra lá na frente certamente irá fechar. Último parágrafo. É um parágrafo conclusivo. O aluno começou com o portanto, está correto. Portanto, vírgula. Sempre que começar o parágrafo, sempre que começar usando essa conclusão, no início de cada uma unidade paragráfica tem a vírgula. Portanto, vírgula. Podemos ver que existem algumas questões que devem ser melhoradas e colocadas em prática. Assim, vírgula. Quando vocês escreverem o assim, coloque entre vírgulas. Vocês estão vendo que a primeira vírgula é a que ficou na linha de cima, aí na linha de baixo é a que está fechando. O assim é um advérbio de modo, ele está deslocado, ele está no meio da frase. Assim, garantindo a melhor medida e forma de proteção. Tire a vírgula antes do ou, coloque depois do ou, risque-a antes e fica até mesmo entre vírgulas, que é uma expressão de ênfase. Eu estou enfatizando o que eu quero dizer. Ou até mesmo uma maneira de punição. Risque o nome forma. Passe um traço e em cima coloque maneira. Você diz, professora, forma está errado? Está não, mas é porque fica repetida, que tem a palavra forma na linha de cima. Eu estou só usando sinônimos, entenderam? Então eu digo uma maneira de punição.
ponto, risquem, trazendo para. Risquem o trazendo para. Coloque o lado educacional. Coloque o O maiúsculo. O lado educacional, risquem a vírgula, porque eu não separo o sujeito do verbo. O sujeito é lado educacional. Risquem a vírgula e o quê? O lado educacional deve ser melhor aproveitado. Fazendo o que, risquem o com, que eu já expliquei hoje. Fazendo que crianças e adolescentes venham por meio da educação e da profissionalização, crescer no mercado de trabalho e diminuir. Por que quer diminuir? Porque tem que concordar com crescer. Crescer e diminuir. O verbo no infinitivo. A criminalidade que, vírgula, infelizmente, vírgula. As palavras longas terminadas em mente, infelizmente, principalmente, né, antecipadamente, coloque entre vírgulas. Tem crescido muito. Tire a vírgula nesse muitos. E coloque nesses, porque já passaram, últimos anos, tá? Vamos repetir o parágrafo corrigido. Portanto, devemos ver que existem algumas questões que devem ser melhoradas e colocadas em práticas. Assim, vírgula, garantindo a melhor medida e forma de proteção, tira vírgula, ou até mesmo entre vírgulas. Tira o quê? Perdão, uma maneira, tire forma, de punição, ponto. Tirem fazendo para. Aí fica o lado educacional, tira a vírgula e o que, deve ser melhor aproveitado, fazendo o que, tira o com, porque o verbo fazer é transitivo direto, e adolescentes venham por meio da educação e da profissionalização, crescer no mercado de trabalho e diminuir a criminalidade que, infelizmente, entre vírgulas, tem crescido muito, tire a vírgula e coloque o N para ficar nesses últimos anos, tá bom? Vocês vão levando uma proposta. Segunda-feira colocarei no site outro assunto que eu quero que vocês tragam, pelo menos 2 redações para o próximo encontro. Amanhã vocês já podem fazer essas. Selfies, ostentação e superexposição das pessoas nos meios midiáticos. Professor, eu posso falar de quê? Eu botei 2 textos motivadores e eu gostaria que vocês entendessem que hoje, até no mercado de trabalho, algumas empresas têm corrido às redes sociais para observar o que é que os alunos, ou os candidatos àquela vaga de emprego estão postando. As meninas que postam fotos sensuais, com pouca roupa, já temos vários registros no Brasil que grandes empresas, grandes marcas não estão querendo. E os rapazes também. Então vamos ter cuidado com o que postamos, vamos conseguir bons argumentos, porque vocês sabem que muitas vezes a pessoa até faz um Photoshop para a selfie ficar melhor e ele expor numa rede social. As selfies têm servido de opção negativa no mercado de trabalho e até no conceito que algumas pessoas têm em relação a nós, porque está havendo excesso. E eu queria que vocês soubessem que o Brasil já é o 2º país do mundo em publicação de selfies. Ele está atrás apenas dos japoneses. E o Brasil teve o momento máximo das selfies, o dia em que as pessoas mais publicaram selfies em redes sociais, foi no ano passado.
foi aqui em Fortaleza, na história do Brasil, o maior número de selfies. Foi no jogo Brasil e Colômbia. O Estatuto de Informática do governo federal capturou. Foram mais de 250 mil selfies no menor espaço de tempo de publicação. Então foi em Fortaleza, na história do Brasil, que essas selfies foram publicadas. Muita gente não assistia nem ao jogo, era tirando foto o tempo inteiro e publicando. E eu gostaria que vocês falassem sobre isso, já que é um assunto que está longe de falar de governo e é um assunto de interesse público, que está vendo é ostentação. As pessoas utilizam para mostrar uma roupa bonita, que está indo à festa, que é bonita, que está feliz. Às vezes até essa ostentação ocorre com o próprio celular, para lhe dizer que você tem um celular caro. E que você está tirando a selfie para mostrar esse novo produto, a aquisição desse novo objeto, tá? Então, fica com Deus. Eu queria agradecer demais a participação de vocês e queriam ficar sentadinho que eu quero tirar uma foto. Uma selfie. Obrigada. E eu queria dizer para vocês que foi tudo encadeado. A gente começou a falar de livros, eu mostrei o vídeo de livros. A proposta foi selfie, a gente tirou uma selfie. Um beijo carinhoso para vocês, até o próximo encontro. A Maria Gabriela chegou. Então, ela passa para trás, passa aqui, Gabriela. Pode subir, pode passar para o lado. Eu achei interessante que ela recebesse essa revista, certo? Super Guia Enem, Português e Redação. Então, você está de parabéns, tá? Tá de parabéns e que você possa, assim como as outras duas moças, inspirar os colegas. Que tem gente que já está batendo na trave, está com 880, 920. Vamos lá, que dá tempo, vamos produzir mais textos. E eu queria que vocês soubessem que essa inspiração de colegas é para que abram nossos horizontes e vocês percebam que é possível ter esses sonhos realizados. Além do mais, eu gostaria de dizer para vocês que existe material nas livrarias. Ontem eu tive a oportunidade de ir na do Del Passeio, eu fui também na do Iguatemi, nas duas Saraivas, e vocês encontram vasto material sobre o Enem. Tem material que chega a ser mais de R$100, não é obrigado você comprar. Você pode tirar da prateleira, fica no sofá, fica na mesa, leia alguma coisa que te interesse, faça um 0800. E quem sabe, você pode tirar até alguma foto com o seu celular, claro. Você pode tirar uma foto de uma página, duas que te interessam. Você não pode tirar a foto da revista toda, tá? E eu espero que vocês façam a construção desse material para pegar dicas finais e veja o que é que está acontecendo, o que é que os professores do Sudeste estão dizendo para lá. E eu gostaria de aproveitar e dizer, eu quero ver os meninos tirando 1000. As 3 redações foram as meninas, tá? Que tiraram 1000. E que a Marília Gabriela, assim como as outras, repito, possa inspirá-los. Um abraço.